Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui mais uma vez na aula de fortalecimento pedagógico para o oitavo e nono anos. Também essa aula vai para o EJA 3 e 4. É uma aula de geografia. Meu nome é professor Gustavo Lima. E hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais, certo? Problemas ambientais que são cada vez mais frequentes, né? Com o aumento da população, da urbanização, né? E nós vamos tocar em alguns desses problemas na aula de hoje, ok? Então vamos lá. O que é um problema ambiental? O problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante da ação antrópica do homem sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, etc. O problema ambiental, né, ele vai causar um desequilíbrio, né, no ambiente onde vivemos e está muitas vezes associado à questão realmente da forma como nós utilizamos os recursos, né, como ocupamos o espaço, né, geográfico, né, e nós vamos ver como às vezes a interação do homem com a natureza e com o espaço geográfico, ela causa esse tipo de problemas. Quais são os principais problemas ambientais urbanos? Temos a poluição, que pode ser tanto a poluição do ar, do solo e das águas, os resíduos sólidos, né, que são o lixo, o esgoto, as enchentes, a erosão, a inversão térmica, ilhas de calor e a chuva ácida, né? São alguns dos problemas decorrentes da interação do ser humano com a natureza. As causas dos problemas ambientais urbanos estão muito ligadas à Revolução Industrial, à industrialização, ao capitalismo e à globalização, que é falando do consumismo, à urbanização, relacionada ao crescimento desordinário das cidades, o aumento populacional, 7,9 bilhões de habitantes no mundo, e a ineficácia da política de educação ambiental. Veja bem, o mundo ele vai crescendo, né? Então, a necessidade também do consumo, ele sobrecarrega, né, a questão a necessidade de se extrair, de se queimar mais carvão mineral, mais combustíveis fósseis, né? Então, também de se expandir, criar novas cidades. Isso gera também uma carga sobre a rede de esgoto, sobre as águas, né, que já são utilizadas. Também a questão da produção do lixo. Então, são vários fatores que atuam nesses problemas ambientais urbanos. E, para isso, é preciso que você tenha uma política de educação ambiental que eduque o cidadão, mas também de órgãos que atuem fiscalizando e punindo quem desrespeita, né, o meio ambiente, quem polui, quem causa esses impactos ambientais, né? Então, essa ineficácia também da política ambiental, né, que ainda está sempre se discutindo, mas ainda não é totalmente eficaz, ela também é uma das causas dos problemas ambientais urbanos. Então aqui está um problema, poluição atmosférica, que caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e as partículas sólidas no ar. As causas dessas emissões são a queima dos combustíveis fósseis, como carvão mineral e os derivados de petróleo, com gasolina e diesel, e também a poluição emitida pelas indústrias. Então lá atrás você vê ali uma imagem nada bonita, né? Às vezes você sai, passa o dia na rua, aí chega em casa com aquela dor de cabeça, aí diz assim, foi o sol. Não foi o sol. Olha o quanto de gás nocivo à saúde é jogado diariamente na atmosfera, seja pelos carros, seja pelas fábricas, né? Então a queima desse combustível, né, joga muito a presença de carbono na atmosfera.
Então, a gente acaba sofrendo bastante, né, com problemas respiratórios, entre outras coisas. Então, a poluição atmosférica é um dos mais comuns e mais frequentes nas grandes cidades, nos trânsitos das grandes cidades, né? A gente ter é, e também nas grandes concentrações industriais, né, nos polos industriais, esse tipo de problema. A gente vê às vezes, né, cidades como São Paulo, que o céu já vive cinza. Em outras grandes cidades, metrópoles, as pessoas com uso de máscara, né, que nós acostumamos a usar agora na pandemia, mas que as pessoas já usam, né, em outros países por conta da poluição, na China, em países onde a produção industrial ela segue é, crescendo bastante e sem uma política compensatória que faça com que haja um equilíbrio para que não haja tanta poluição da atmosfera, certo? Outra causa, né, outro problema ambiental é a poluição do lixo, né? E as causas da poluição do lixo são o acúmulo de lixo sólido, como embalagem de plástico, papel e metal, e de produtos químicos, como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Vê bem, poluição do solo. Esse é outro problema muito grande, né, que vem muito da questão realmente do acúmulo do lixo, do descarte de materiais, né, óleo de cozinha, de pilhas, né, inclusive, né, se faz campanhas. Hoje já tem pontos de coleta, né, para se receber certos tipos de material, para que ele não seja descartado de qualquer forma no meio ambiente, né, e os elementos químicos presentes nele ou venha trazer algum prejuízo. A questão do acúmulo do lixo também, né, que causa doenças, que entope as galerias, dificultando o escoamento d'água que causa enchentes, né? E também a questão da utilização de fertilizantes, de pesticidas e herbicidas, né? Que são usados para a lavoura, mas que acabam contaminando o solo e até isso pode alcançar também as águas subterrâneas, os aquíferos, né? Contaminando as águas subterrâneas, né? Então, são esses tipos de poluição que atingem o solo. Poluição das águas é o lançamento de detritos na água de rios e oceanos e a contaminação de lençóis freáticos por componentes orgânicos oriundos do chorume de lixo e cemitérios. A poluição das águas também ocorre pelo vinhoto, resultante da fabricação do açúcar e do álcool, e pelo vazamento de tanques de armazenamento subterrâneos de gasolina, agrotóxicos, fertilizantes, rejeitos e aterros industriais e principalmente esgoto. Essas são as principais causas de deterioração dos rios, lagos e oceanos. Então, é basicamente muito parecido com o que ocorre na contaminação do solo também, né? O descarte de lixo, de produtos químicos também, que podem atingir os rios, atingir os lençóis freáticos, né? Ali eles chamam a questão do agrotóxico, de fertilizantes. Às vezes também, né, quando você faz o posto de gasolina, que coloca aquelas bombas enormes e que enche aqueles reservatórios, né? Pode haver o vazamento também. Também a contaminação por conta do lixo, né? Quem já viu o caminhão do lixo, quando ele prensa o lixo e sai aquele líquido, né, que escorre aqui, né, com aquele cheiro ruim. Nos aterros também ocorre isso, né? Os lixos, ele provoca, né, que esse chorume ele entre no solo, contaminando o solo e possa atingir até a água subterrânea. Então, são tantos tipos, né, de contaminação, tanto da água como do solo, pelos descartes e pelas atividades humanas que são produzidas nas regiões urbanas, né? Então, esse é outro problema. Aqui, ó, contaminação do lençol freático, né? Então, o lago, quando é poluído, ele pode também trazer a questão do aterro, mas ali na frente, o uso de pesticidas,
Questão dos esgotos, né? As praias viram e mexe, acontece de sair um estudo e mostra que as praias, né, do litoral pernambucano, várias delas impróprias para banho, por conta do esgoto que é lançado, fossas sépticas, né, mal construídas, né? Ali nós temos a questão também do depósito de combustíveis. Então tudo isso pode contaminar as águas, tanto subterrâneas, e isso também atingir os rios e chegando até os mares, certo? As enchentes são calamidades naturais ou não que ocorrem quando o leito natural recebe um volume de água superior ao que pode comportar, resultando em transbordamentos. Aí também é outro caso muito sério. Nós passamos, né, agora no período de 2022, né, período de chuvas que aconteceu bastante enchentes, né, em algumas regiões aqui de Pernambuco, né. Os bairros vão crescendo. Havia ali onde havia antigamente o leito do rio, onde escoava a água, né? Então acaba sendo muito assoreado por conta das construções, né? Então, quando vem uma chuva mais forte, a água ela encontra o rio já muito mais estreito, né? Porque foi ocupado pelas ocupações humanas, como assoreado, né? Com detritos de construção, com lixo, com tudo, né, que fica acumulado no seu fundo e vai tirando a profundidade do rio. Então a água, quando chega, ela não tem mais por onde escoar e ela acaba transbordando e atingindo as casas, invadindo as casas. Muita gente, né, nesse período de chuva, teve que sair, muita gente perdeu tudo que tinha. Então a enchente é um problema muito sério. Também na questão de habitação, fazer um programa de habitação, né, para tirar as pessoas dessas áreas de leito de rio, mas também como uma revitalização desses leitos de rios para que a água possa escoar, né, de uma maneira satisfatória para que ela não venha causar essas enchentes inundando a casa das pessoas. A expansão da rede urbana, sem o devido planejamento, ocasiona na ocupação de áreas inadequadas para a moradia, encosta de morros, área de preservação permanente, planícies de inundação e áreas próximas aos rios são loteadas e ocupadas. Outro grande problema, a questão das barreiras, né? E nós sofremos bastante, né? Muitas vezes nós vemos aí nos Estados Unidos e outros países, né, de tsunami, terremotos, e a gente diz que no Brasil a gente não tem, né, terremotos, não tem essa coisa, mas nós temos nossos desastres ambientais que estão muito ligados a esses problemas urbanos. Então, as pessoas, às vezes, sem acesso a uma moradia adequada, vão habitar em leitos de rios, vão habitar em áreas de barreira. Então, quando chove, o solo saturado, há esse deslizamento de barreira, né, colocando em risco a vida das pessoas. Então, essa expansão desordenada também, a evitar ocupar essas áreas de barreiras, mas, claro, as pessoas têm que morar em algum lugar. Então, um planejamento, um projeto habitacional para que essas pessoas não precisem estar nessas áreas de risco, né? Que ocasionam, colocando sua vida em risco e ocasionando esse grande problema, né? Pondo em risco a vida das pessoas. A inversão térmica, que é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais, e é agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como o gás carbônico. Né? A gente vê ali logo a imagem com a poluição presa junto à atmosfera próximo à superfície. E o que acontece é que no fluxo normal, o ar quente ele é mais leve, a tendência é que esse ar quente ele suba, né? Ele se aqueça próximo à superfície e suba, indo em direção ao ar mais frio, que mais frio, a tendência é que ele desça fazendo uma corrente de convecção. Na inversão térmica, né, quando a Terra está mais fria, né, em regiões assim com clima mais frio, ou numa estação onde o clima não esquente tanto, aí, como no inverno, por exemplo, aí o que acontece? O ar não fica tão quente próximo à superfície, então ele não se expande, não sobe, né? Porque o ar frio ele está mais próximo à superfície e o ar quente, que é mais leve, localizado um pouco mais acima, ele não desce. Então não há essa troca de ar. Esse é um fenômeno natural da inversão térmica, certo?
Porém, qual é o problema? O problema é que quando há muita poluição, né, essa poluição, quando esse ar não dispersa, ele não sobe, essa poluição fica presa à próxima superfície e a gente respira esse ar poluído, causando muitos problemas respiratórios, né? Quantas crianças ou pessoas que sofrem com asma, com alguns problemas respiratórios, sentem na época mais fria? Muito em relação a esse problema da inversão térmica que intensifica esse problema da poluição da atmosfera. As ilhas de calor, que é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana, se comparada a uma zona rural, por exemplo, quer dizer que nas grandes cidades, especialmente nas grandes cidades, a temperatura é superior de áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha climática. Então, se você vê na área periférica ali, onde tem mais a presença de árvores, então a evapotranspiração, as plantas respirando, o clima é mais ameno. E nos grandes centros, né, com concreto, grandes prédios, casas, asfaltos, né, então há uma concentração de calor maior, né, a irradiação de calor que é feita pela área urbana, fazendo com que as temperaturas sejam mais quentes nessas regiões, certo? Também temos a chuva ácida, que trata-se de um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada concentração de ácidos como o dióxido de enxofre, né, que proveniente das fábricas, né, que vão queimando esses componentes químicos, eles vão jogando o dióxido de enxofre, né, como também o de nitrato, e aí eles se combinam com as moléculas que estão presentes na atmosfera, gerando, né, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Então, são tipos de substância, de coisas que, quando se juntam, né, e se precipitam na forma de chuva ácida, elas vão causar problemas como a morte das plantas, contaminação dos rios, né? Então, né, quanto mais esses elementos eles são jogados na atmosfera, eles vão interagir com os moléculas da atmosfera, ocasionando a chuva ácida, certo? Também temos o buraco da camada de ozônio, que é um processo que ocorre normalmente na Terra durante certas épocas do ano e que depois desaparece. Essa ocorrência do buraco de ozônio é nas regiões polares do Ártico e da Antártica, já que o frio facilita a transformação química dos elementos que reagem com o ozônio. O ser humano intensificou o aumento desse buraco através da produção exagerada de gás. O exemplo mais comum de gás poluente é o gás CFC, clorofluorcarbono, que reage facilmente com o ozônio e que foi muito utilizado na indústria da geladeira, freezer e spray. Então se usava bastante esse gás, né? E esse gás, quando chegava lá na atmosfera, que ele interagia com o ozônio, ele começava a desagregar as moléculas de ozônio, causando buraco na camada. O frio fazia com que isso aumentasse. Então, por isso que essa região ela era maior, mais atingida. E o que era importante isso? Que a camada de ozônio ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Então, sem a proteção da camada de ozônio, né, aumentaria o índice de câncer de pele nos seres humanos, né? Várias campanhas foram feitas, né, para se reduzir a utilização e pouco a pouco vem se observando que há uma redução, quer dizer, vai tendo uma regeneração, né, da camada de ozônio, né? Então a gente vai tentando combater, né, esse problema ambiental. E por fim, o efeito estufa, né, que é a emissão dos gases do efeito estufa que cobre a Terra e tem o calor do Sol. E isso leva ao aquecimento global e à mudança climática, né? A gente tem aqui o Sol, ele passando pelos gases do efeito estufa, né? Ele chega na Terra, a Terra se aquece e ele emite a irradiação em forma de calor de volta para o espaço. Só que parte dessa energia, desse calor que é refletido, ele fica preso pelos gases do efeito estufa, né? E esses gases fazem com que a temperatura na Terra ela aumente, né? Esse calor retido, né, por esses gases faz com que essa temperatura da Terra aumente.
Esse também seria um fenômeno natural, inclusive o que proporcionaria a temperatura ideal para a vida na Terra, né? Sim, o efeito estufa, nós praticamente, provavelmente não estaríamos aqui. Porém, quando você aumenta essa emissão de gás, você aumenta o efeito estufa, aí você aumenta também a quantidade de calor que é absorvida, que é retida, aumentando a temperatura do planeta, né? Causando também o derretimento das calotas polares, o aumento dos oceanos, das correntes marinhas, a própria temperatura nas ilhas de calor. Então, tudo isso também vai ocasionar um problema ambiental, né, e que se combate realmente com a redução da emissão desses poluentes na atmosfera. Então, meus queridos alunos, essa foi mais uma aula, né, de fortalecimento pedagógico. Nós vimos aqui alguns problemas ambientais, né, que são comuns, principalmente nessa época de urbanização, né, do mundo tão urbano. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima.